Palavra para cima. Papai do céu, nós te rendemos graças em nome de Jesus, Pai amado, por cada vida, cada pessoa que nos acompanha agora, mas também que vai ser edificada através dessa programação e dessa palavra que vem diretamente do teu trono para nos enriquecer, para nos trazer vida, para que a gente não só tenha a palavra de Deus no nosso coração, mas para que ela transborde, Pai amado. E para que ela transborde na vida de outras pessoas, é necessário momentos como esse, onde a gente se enche do teu evangelho, se enche da tua palavra, para que ao chegar perto de outras pessoas, ao estar próximo de outras pessoas, o teu amor, o teu evangelho, a tua essência, ela venha contaminar, ela venha trazer na realidade os bons fluidos da tua unção para a vida de cada uma delas. Nós te rendemos graças em nome de Jesus, por essa palavra que vai tocar os nossos corações, logo nas primeiras horas do dia, logo nessa manhã abençoada de quarta-feira, manhã para a tarde de quarta-feira, né? Eu sei que Papai do Céu vai se manifestar de forma poderosa. Se você pode, abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, é o nosso versículo do dia de hoje, Mateus capítulo 5, eu vou ler a partir do 1, na realidade o nosso versículo do dia hoje é o versículo 5, que diz o seguinte, Mateus capítulo 5, eu vou ler a partir do verso 1, diz assim, ó, o título tem aqui, as bem-aventuranças. Várias versões vão ter títulos similares. Vai trazer o seguinte, a partir do verso 1. Ao ver as multidões, Jesus subiu no monte e enviou-se. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e enviou-se. Os seus discípulos aproximaram dele e ele começou a ensiná-los dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurado, versículo 4, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E aí vem o versículo 5, que é o nosso versículo do dia de hoje. Bem-aventurado os humildes, pois, meu Deus do céu, bem-aventurados os humildes, pois acredita, recebe como herança a terra prometida. Eu estou lendo na versão NVI, mas na versão VFL, deixa eu trazer aqui as outras versões, que é a versão fácil de ler, vai dizer o seguinte, o mesmo texto. Cadê aqui? Deixa eu atualizar a nossa lauda agora. Felizes são os humildes, mesmo capítulo, mesmo versículo 5. Felizes são os humildes, pois eles herdarão a terra que Deus prometeu. Eu não sei você, mas às vezes a gente se manter em humildade, em um período como o que nós vivemos hoje, requer uma série de esforços. Não que há uma vida de soberba pairando no mundo, e que ao sair de casa, eu e você, nós somos contaminados por isso. Mas em determinadas situações, há um inclínio a você se comportar como tal. E você fugir totalmente da questão de uma vida de humildade. Eu recordo muito bem, no período eleitoral, fui candidato a vereador e por várias vezes chegavam pessoas que desdenhavam de mim, da minha capacidade. E algumas delas até com razão, confesso. De falar coisas com razão, mas em uma tonalidade diferente. E minha posição sempre foi de pé no chão. E agora, enquanto estava falando, eu me recordo muito bem, me veio uma história na memória, eu sei que é uma inclinação do Senhor, que eu estava num comitê eleitoral e um camarada chegou para mim, se exaltando, tinha um poder aquisitivo bem melhor que o meu, não tem nem comparação, a estrutura dele de campanha era enorme, ele estava fechando com várias lideranças e chegou para mim e disse, olha, eu fiz um negócio que você com certeza não ia fazer. Eu fechei com um pai de santo que vai ser liderança minha. Eu sei que se fosse você não ia fechar. E eu fiquei, não, amigo, amém, glória a Deus que você fechou com eles. Qual o problema nisso? São duas pessoas, ele vai lhe declarar um apoio político, amém. Mas a forma dele trazer aquilo ali, sim, mas e aí? Não, mas isso aqui é uma situação que isso aqui vai garantir a eleição, não sei o que, trazendo com toda aquela... E eu, beleza, glória a Deus. Passada-se a eleição, passada-se a contagem de votos,
Eu tive quase que 600 votos na urna. Ele, gastando bem mais que eu, teve 75. Não é frase de para-choque de carro, mas os humilhados serão exaltados. Humilhados não por conta de situações políticas, mas por conta muitas vezes de posicionamento no coração. E ali você, por ter uma posição de humildade e pessoas quererem te humilhar, quererem te escarnecer, vão ter que ver você lá em cima. E isso aqui não é uma pregação de vingança não, tá? Olha, quem me viu passando, andando a pé, vai ter que me ver passando de carro novo, porque essa é a vontade de Deus. Ei, não. Deus não quer você escarrando prosperidade na vida das outras pessoas, não. Deus quer ver você transbordando em prosperidade na vida de outras pessoas. Mas sabe, as pessoas, a partir do momento que elas plantam na sua vida, elas vão colherem também. E a partir do momento que você planta na vida de outras pessoas, você vai colher também. E colher o quê? A colheita vai depender do que você tem plantado. Se o que você planta na vida de outras pessoas é humildade, é educação, o que é que você vai colher? Humildade e educação. Eu tive 2 situações recentemente que pessoas me procuraram. Pablo, eu fui em determinado lugar e olha, eu odiei porque o pessoal me atendeu super mal e eu não gostei do atendimento, fui maltratada, não sei o que e tal e tal. E eu já tinha ido no mesmo local, falado com as mesmas pessoas e super bem tratado. Não, mas você sabe como é o serviço público e tal, não sei o que. Sem precisar dizer que era funcionário público nem nada disso. Fui super bem tratado. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas tendem a nos dar o que elas recebem da gente. Não que isso seja uma regra. Muitas vezes as pessoas são mal educadas, vão gritar, vão tirar onda, vão fazer chacota, sem que a gente tenha muitas vezes nenhuma proximidade. E óbvio, elas vão colher isso que fazem com a gente. Mas uma vez que nós nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus, uma vez que nós estamos imersos na presença dele, toda essa situação, ela vem, ela bate, mas ela cai. Ela tenta nos parar, mas ela não nos consegue. Por quê? Porque existe uma mão poderosa nos protegendo. Felizes são os humildes, pois eles herdarão a terra que Deus prometeu. A gente não está falando aqui em uma situação de herdar a terra no sentido literal da palavra. Deus não deixou nada escriturado. Olha, esse lote aqui, lá em Gravatá, vai ficar para Pablo. Esse determinado lote de terra aqui, lá em São Bento do Una, vai ficar para o irmão Francisco de Pedra Grande. Esse determinado outro lote aqui em Itamaracá, como é perto da praia, vai ficar para o arcebispo de Olinda e Recife. Não. A gente não está falando aqui, quando Jesus está dizendo, olha, felizes são os humildes porque herdarão a terra que Deus prometeu. Está falando de um gozo, está falando de uma herança do Senhor. Está falando de algo muito mais além. Felizes os humildes porque felizes são os humildes, pois eles herdarão a terra que Deus prometeu. Está falando de galardão. Está falando de premiação. Olha, foi humilde, felizes são os humildes, porque eles herdarão. Você já viu alguém que herda alguma coisa, herdar coisa negativa? Quando você tem pessoas que são consideradas como herdeiro, a maioria delas você vê como pessoas o quê? Endinheirada. Fulano é filho de herdeiro. Fulano é filho de herdeiro. O pobre que deixou 2 Fusca, uma mobilete e uma casinha caindo aos pedaços para a família dele, os filhos dele, você não vê ninguém dizendo, olha, fulano é filho de herdeiro. Mesmo herdando 2 carros ruins e uma bicicleta e uma casa. Você não vê ninguém dizendo, olha, fulano é filho de herdeiro. A gente só diz, alguém é filho de herdeiro, olha, fulano é herdeiro, quando tem um negócio muito grande para receber. É um hábito cultural que nós temos. Mesmo pobre ali, o camarada pobre, recebendo 2 carros, uma mobilete e uma casa. Mas a gente tem o hábito de dizer, olha, fulano é filho de herdeiro. Quando o cara tem o quê? Um patrimônio muito alto. Aí, papai do céu, dono do ouro e da prata,
dizendo, ó, felizes são os humildes, pois eles herdarão a terra que Deus prometeu. Eita, meu Deus do céu. Vão ter galardão. Está falando de algo que vai muito mais além de uma casa, de que um carro, mas de uma vida eterna ao lado dele. Se você pode, fecha os teus olhos, eu quero orar pela sua vida. Pablo, está tão difícil. Em alguns momentos fica difícil para mim também. Ou você acha que eu só sou arruizado? Hoje, para acontecer esse programa, só o Papai do Céu sabe que a gente passou. Mas aqui estamos nós. E aí vem o diabo tentar nos confrontar. A gente tenta fazer alguma coisa. Mas às vezes a melhor coisa é a gente ficar calado. Sem estar respondendo. Sem estar gritando. Sem estar quebrando nada. E a vontade vem para você também, Pablo? Mas claro que vem. Vem para você, não vem para mim. Você acha que porque estou do outro lado, trazendo uma mensagem do Senhor, as tentações do diabo não vêm para a minha vida? Vem para a minha vida, vem para o padre, vem para o pastor. Mas cabe a mim e a você, independente de posição, se colocar de forma humilde na presença do Senhor Jesus. Fecha os teus olhos, se você pode. Eu quero orar pela sua vida. E eu sei que Papai do Céu ele vai se manifestar de forma gloriosa através dessa oração. Oração de reconhecimento. Reconhecendo que Ele é o nosso Pai amado. Que Ele é o nosso Deus amado. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós te rendemos graças pela Tua infinita e poderosa graça que nos acompanha nessa manhã abençoada, nesse dia abençoado. Nós te rendemos graças em nome de Jesus, Espírito Santo. Porque o Senhor não muda e a sua palavra também não muda. O Senhor nos garante nela proteção divina. O Senhor nos garante através dela, Pai amado, libertação de áreas onde o diabo tem tentado nos aprisionar. Ampla suficiência em áreas onde o diabo tem tentado trazer falta. E nós declaramos em nome de Jesus a Tua doce e soberana mão atuando em nossas vidas, através desse ensinamento de humildade, Pai. Em áreas onde a nossa intuição tenta se crescer e se mostrar como grande, se mostrar como forte, vem atuando em nome de Jesus, trazendo o peso na nossa consciência para dizer: ei filho, ei filha, você só está aí por conta de mim. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Eita, meu Deus amado, tá assim encerrando mais uma edição do nosso programa Pra Cima.